Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a vice-diretora da faculdade Venceslau Braz, a enfermeira, professora Ivandira Anselmo. Ivandira, um prazer estar recebendo você mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, gente. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Minha querida, vamos falar sobre finados. Aproveitando certo. Que nessa quarta-feira é o dia de finados e o tema é, certo. Evidentemente, a morte. Sim. E as pessoas fogem da morte, vamos usar aqui a expressão, que nem diabo foge da cruz. Né? Agora, eu queria que você falasse para nós, clinicamente, o que é a morte? Gente, a morte, para dizer a verdade clinicamente, é a cessação de toda a consciência. Então, é uma morte, nós chamamos, hoje, para detectar que houve a morte, tem que ocorrer a perda da circulação cerebral. Então, é uma morte encefálica. Que, se a gente fosse ver, uns tempos atrás, quando a pessoa parava, uns tempos atrás não, na história, se dizia que a pessoa tinha morrido quando parava de respirar. Depois, com o uso do estetoscópio, descobriu-se que a pessoa morreu quando o coração parasse de bater. E hoje não. Hoje a morte, quando cessa toda a circulação cerebral no encéfalo, quando cessa essa circulação, essa oxigenação, é detectada a morte. Acabou. Do paciente. Acabou. Não volta. Não volta. Não tem volta. Agora, por que eu vou fazer uma pergunta que ela é a introdução de uma outra na sequência disso. Por que as pessoas se negam a aceitar a morte? O que existe em nós? Primeiro porque a morte não, na nossa cultura, não é encarada, não é comentada, ela é escondida e ela é vista como algo que tem que se combater. E também, por outro motivo, é porque o que é desconhecido, o que a gente não conhece, nos causa medo. E o que o Paulo Begalini aqui falou, quando a pessoa tem mais fé, quando a pessoa tem uma crença, quando ela tem uma religião, uma espiritualidade, ela enfrenta melhor. Porque isso para ela não é o fim e é uma passagem. Agora, para aquelas pessoas que muitas vezes não têm uma fé, não têm uma crença, ela tem ainda mais medo e não é, com a pergunta que você falou, que não é encarada, né? Por que ela é... Por que é negada? Que é negada. Por isso, muitas vezes. Mas que as pessoas... E é pelo ser desconhecido também. E eu acredito e falo que tanto é o nosso tema hoje. Tem que se falar dela. O Otávio já falou aqui também. É algo que faz parte de um ciclo vital. Não existe até hoje ninguém que viveu, que vai viver e nunca mais morrer. Faz parte. Todo mundo nasce, cresce, reproduz ou não e morre. Então é a nossa única certeza. Então vamos enfrentá-la de uma forma mais saudável. De uma forma melhor, de uma forma que a gente possa, assim, enfrentar, mas aceitando ou falando mais sobre ela. E outra, existe uma morte que ela vem aos poucos, que é o processo de morte, morrer. Essa é muitas vezes, mais fácil de ser vivida. Agora aquela morte abrupta, aguda, aquela morte inesperada, esta é que é mais difícil de ser enfrentada, não é verdade? Um jovem, uma criança, alguém que morre, infartou, de repente, ninguém estava esperando. Então, o enfrentamento desta morte é muito mais difícil, vamos falar a verdade. Agora, dentro daquele prosseguimento naquela sequência, Ivandira, você falou da morte encefálica. Né? Então, parou a oxigenação, isso, acabou. As funções vitais. Só que, às vezes, as pessoas, mesmo com a morte encefálica, continua lá no balão de oxigênio o movimento da respiração. Isso, e não é o oxigênio mesmo, é o ventilador. É um aparelho que... Entre aspas, vou falar assim mais rapidinho, é um aparelho que vai fazer com que o movimento do pulmão continue. Pois é, e existem algumas pessoas que logo depois da morte ainda dá algum espasmo, mexe um dedo,
mexe um olho. E os parentes, quando veem isso, porque às vezes a pessoa que está naquela condição, gente, não de quem morreu subitamente, mas quem está agonizando, ele quer ir embora. Já cansou, é daquele tipo, já deu. E os parentes não. Isso. Mete sonda, bota... Isso, chama até de estanásia, viu? É prolongar um sofrimento. E aquela pessoa está ali sofrendo. Não é você quem pede não está sofrendo, mas quem está recebendo está, né? E quando vê essa situação do oxigênio, o olho pisca, coração batendo, né? Às vezes o coração até ainda está batendo. Aí é que tá. Como é que a família pode reagir? Qual é o papel do profissional de enfermagem em todo esse contexto? Então, o papel do enfermeiro é muito importante porque ele que passa mais tempo junto com esse familiar, ele que passa mais junto com o paciente. Acontece o seguinte, até esse momento acontecer, dessa morte encefálica, a pessoa estava ali sobre medicações que aumentam os batimentos cardíacos, medicações que aumentam a oxigenação, muito, muito mesmo, porque ela está dentro muitas vezes até de uma UTI, porque, como eu disse, está no ventilador. Sim. E a cessação, a morte da célula, ela não ocorre abruptamente. Aos poucos que as células sanguíneas, as células do corpo que eu estou dizendo. Então, ela vai demorar mais tempo para se degenerar, para morrer. Então, às vezes, a pessoa tem mesmo certo espasmo, certos movimentos involuntários, como você está dizendo. Mas não quer dizer que está tendo uma circulação cerebral. E essa detecção da morte cerebral, ela é detectada por 3 médicos, o cardiologista, o neurologista, um clínico geral e mais a equipe de enfermagem. E exames clínicos e ainda exames semiológicos, exame que a enfermeira está ali examinando também. Então, o exame comprova essa morte encefálica. Não vai ter como, no tronco encefálico, passar essa circulação, chegar. Porque todo o nosso corpo, ele é guiado pelas células neurológicas. E à medida que não tem mais oxigenação, ela não funciona mais. Então, infelizmente, as pessoas pensam, nossa, e tanto para manter os órgãos para doação, eu preciso manter essa circulação. Entendeu? Entendi. Aí a gente vai perguntar para a família, vai querer doar os órgãos? Vocês têm a intenção, que é a enfermeira muitas vezes que vai perguntar, não é um papel fácil, às vezes antes, no processo de morrer já seria bom essa conversa. Por isso que eu fala da morte antes, gente. Você tem intenção de ser doador de órgãos? Você gostaria, no final da sua vida, se você ficasse numa morte numa UTI e viesse a ter uma morte cerebral, você gostaria de doar seu? Fala antes. Deixa antes, porque às vezes a família tem que decidir na hora. Não, pode falar até hoje, porque quem decide é a família. Fala aí, gente, vamos conversar sobre isso. Então, isso acontece mesmo, sim. Essa distanásia é a única que ainda a gente é possível que a gente faça. Por quê? Porque aí mantém-se os órgãos em condições de doação. Que é o coração, que é pulmão, que etc. Todos os órgãos. E o papel do enfermeiro, ele é super importante nisso, porque ele que faz esse diálogo, ele que vai abrir essa conversa. Olha, uma família em desespero, uma família, igual você falou, não quer que a pessoa perder aquela pessoa, e eu chegar lá e falar, olha, ele não vai ter mais condições, ele está no grau, o Glasgow dele, que a gente diz lá, uma escala que a gente verifica, que faz de 3 a 15. 15, na escala de Glasgow, a pessoa está bem assim, interagindo com o ambiente. 3, é muito difícil a pessoa sair, é quase que já entrando a morte encefálica. Então é hora já da gente estar conversando, a partir de 7 nós já começamos. E às vezes não existe essa aceitação por parte da família. Não existe a compreensão. A compreensão, né? Mas a enfermeira, ela tem um papel super importante de estar junto, de orientar, de explicar, de segurar na mão. Olha aí, com essa época aí do Covid, que as pessoas morreram lá sem ninguém. E quem que estava lá? Enfermeiro, gente. É
nós. Nós estávamos lá, a gente estava lá. E muitos deram a vida, hein? Isso, fazemos nossas orações. A gente sabe a religião do paciente, porque a gente pergunta, a gente tem uma coleta de dados, no que ele confia, no que ele acredita. Então, vamos fazer a oração, a leitura bíblica, chamar o pastor, chamar o padre de acordo com a sua religião, de acordo com a maneira como a pessoa vive a sua fé. É desta forma que nós fazemos. E a enfermeira acompanha esse processo de morte e morrer. Porque existem fases da morte, principalmente num paciente crônico. Oi, Ivandira, você só me faz aumentar a admiração pessoal que eu tenho pelo profissional de enfermagem. Porque que bom. São desde aquela luta que começou aqui na pandemia, vendo esses profissionais se doarem, arriscarem, darem as suas vidas. Isso mesmo, deixaram suas famílias, muitas vezes. Alguns faleceram nessa luta. E aí, com esse papel dificílimo que você está. E nós estudamos para isso, verdade. A gente não é assim tirando da nossa cabeça, não. A gente está lá preparado para poder auxiliar. Se o enfermeiro estiver defasado, que busque se atualizar. Mas nós precisamos estar nos atualizando e buscando. E nós não tratamos só da morte, não, tá? Não precisa assustar quem quer fazer enfermagem, não. É do nascer até o morrer. E na saúde. Ô, Ivandira, eu mudando de assunto rapidamente, tá. Falando no além, eu estou aqui com um flyer da Faculdade de Enfermagem, dizendo que quem faz enfermagem na FWB vai além. Isso. Vai além. Além onde? Vai além de fora de Itajubá, vai além de fora do Brasil, vai para além de outras áreas da saúde, não só hospitalar. A gente está na indústria, a gente está na saúde coletiva, a gente está na estética, a gente está na guerra, tá todo lado, a gente está na pandemia, por isso que nós vamos além. Na pesquisa. Mas o vestibular está aberto, né? Tá, gente, vem fazer inscrição, já está abertas as inscrições aí, né? Até dia 30 de novembro, abertas as nossas inscrições para o vestibular na faculdade. Agora, como é que as pessoas podem... o vestibular tem uma prova? Tem uma prova, é redação. É uma prova de redação presencial no dia 4 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. Agora, até meio-dia. Essas informações são obtidas aonde? fwb.edu.br. No nosso telefone também. Você podia ler para mim o telefone, fazer favor, Otávio? Tá aqui no perdi aqui minha cola. 99754-1741. Repetindo, 99754-1741, que é o flyer que devia estar na mão da Ivandira, está na minha mão. Ele pegou de mim, gente, daí ele vai ler lá o número. Isso, procura a Valéria também, no 36220930 também, é o telefone lá da nossa recepção, 36220930, nas redes sociais, FWB. Arroba FWB Itajubá. No Instagram. Isso mesmo. Instagram, no Facebook, né? Nós estamos aí. Só entrar que vocês acham. Ivandira, sempre uma delícia conversar contigo. Muito obrigado por ter vindo, passado essas informações super legais e ressaltado para as pessoas a importância do profissional de enfermagem. Isso. Esses caras são os top no mundo inteiro e que merecem todas as homenagens e todo o respeito de nós todos. E olha, se você é uma pessoa, uma mulher, um homem que gosta de fazer o bem, a oportunidade é essa. É isso aí, nos Seja procure. Um profissional de enfermagem, porque vai ajudar não só a salvar vidas, como amparar aqueles que estão precisando desse suporte tão importante que é a solidariedade. Isso Ivandira, mesmo. muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, um abraço para todos, bem carinhoso, aniversário do Odiné, do Wesley, tudo de bom, tá? Opa, parabéns. Parabéns. Obrigada, Otávio. Conversei aqui com a professora, enfermeira, vice-diretora da Faculdade Venceslau Braz, Ivandira Anselmo, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.